E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Tô aqui na sala de casa hoje, quero trocar uma ideia com vocês. Eu tô lendo pela terceira vez a História da Sexualidade de Michel Foucault, na verdade o volume 1. Eu quero criar um curso livre, né, que aí eu consigo trazer muito mais do que aqui no YouTube. O que Foucault fala e denuncia pra gente, né, principalmente lá sobre o século XVIII, XIX, como que a nossa sexualidade hoje, como nós nos vemos hoje, como nós trazemos essa sexualidade como identidade, né, a minha identidade sexual, como isso foi construído socialmente para fazer parte da nossa identidade principal hoje, né? Hoje nós nos definimos, principalmente nós da comunidade LGBT, mas não só, né? Nós nos definimos a partir da nossa identidade. E aí Foucault faz uma genealogia, né? Mostrando ali historicamente como que isso foi construído, porque aí quando a gente consegue mostrar isso a partir da história, a gente já mostra que isso não é natural, né? A gente já começa a desmistificar a questão do sexo, gênero e os devires da sexualidade, né? A partir do meu sexo, eu tenho um gênero, e a partir desse gênero eu tenho que ter uma sexualidade, eu tenho que, sei lá, né? Enfim. E aí depois Butler vai falar, né? Da performance de gênero, como o gênero é construído diariamente a partir daquela performance e a partir da usabilidade daquelas tecnologias, né? Por exemplo, eu como transmasculino, uma tecnologia de gênero é o tratamento hormonal, as roupas, a barba, enfim, todos esses signos e significados. Tudo, tecnologia de gênero é tudo que produz esses signos e significados, né? Mas aqui hoje, para não me alongar muito, eu quero explicar para vocês principalmente sobre o significado de dispositivo. Foucault vai falar a história da sexualidade para desmistificar essa naturalização da nossa sexualidade, da nossa identidade sexual, e ele faz isso a partir do dispositivo, para depois explicar sobre biopolítica. A gente já falou de tecnopolítica aqui no canal, a gente já falou de biopolítica aqui no canal, a gente não falou ainda sobre necropolítica, mas são termos que foram, porque, por exemplo, esse livro aqui é de 1973, né? Então são termos que derivaram principalmente, mas não só, né, mas principalmente da biopolítica de Foucault, né? Foucault fala, o último capítulo, né, ele explica todo o dispositivo da sexualidade, traz toda a história da sexualidade para explicar depois como nossos corpos, né, o biológico é organizado pela política. Biopolítica é isso, como o biológico é organizado pela política, como a taxa de natalidade, porque aí, né, e daí depois a gente começa a falar de pessoas que gestam, né, para o controle social, controle do capitalismo. Aí a gente já começa a falar de outro livro que eu estou lendo ali, da criação do patriarcado, que tem muito isso, né, essa gestão populacional das tribos lá na Mesopotâmia antiga, 5.000 anos antes de Cristo, né, antes da Era Comum. E aí Foucault vai denunciar isso no século XVIII, século XIX, 18 e 19, né, de 1880, né, na época vitoriana, que é como ele começa a falar no livro, né, que antes não existia algumas coisas, nesse momento passa a existir, por exemplo, as categorias de homossexual, a homossexualidade em si, essas categorias patologizantes a partir de um iluminismo que cria-se a razão. Aí a gente já pode começar, eu gosto muito desse assunto, a gente pode começar a falar de Adorno, da escola de Frankfurt, adoidado, porque que é uma crítica gigantesca ao iluminismo, né, na dialética do esclarecimento. Ele fala muito sobre o esclarecimento. O que é o esclarecimento? É a razão? É a verdade? Né? E aí, o dispositivo, já estou explicando, o dispositivo é como se organiza, é como se implementa na cabeça das pessoas a razão, a verdade sobre a sexualidade. Bom, e aí, né, como eu quero explicar aqui o sentido de dispositivo, Foucault fala que antes, né, antes da era vitoriana, né, antes lá do século XVIII, foram-se dizendo coisas, criando-se um discurso, trazendo e criando a verdade, né? O nome do livro é A História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber.
A vontade de saber, aqui um dos capítulos que ele fala é sobre a ciência sexualis, né? É que a partir dessa vontade de entender o mundo e entender, veja bem, a partir da vontade de entender o mundo, entender a natureza do homem, veja bem, homem, né? Enfim, a partir da vontade de saber da natureza do homem, cria-se a verdade absoluta, né? Da razão. Razão pra quem? Razão de quem? Quem que criou essa razão? Quem que falou que isso era verdade, etc. A gente já vai abrindo várias discussões transfeministas, por exemplo. E aí, a partir dessas colocações sociais que foram acontecendo, Foucault fala que nós fomos internalizando essa verdade sobre a sexualidade. A ciência criou o homossexual. Antes não existia, né? Antes, uma prática não era categorizada. A partir daqui, uma prática é categorizada a partir de um momento iluminista de razão e descobrimento da verdade. Uma prática é categorizada. Agora eu sou homossexual, né? Agora eu sou transgênero. Não naquela época, né? Mas agora. E a partir desse ser, vão se criando as identidades. Essas identidades vão sendo patologizadas. Essa patologização da identidade vai criando as minorias que sustenta o centro. De novo, né? Derrida aparecendo pra gente, né? Foucault, Butler, Derrida são vários autores pós-estruturalistas, né? Que vão olhar para essas questões sociais de uma forma diferente. Mas a partir da criação da homossexualidade, sustenta o correto, a verdade, o normal da heterossexualidade, né? E aí a gente começa a pensar como isso organiza a nossa vida hoje. De novo, falando da biopolítica. Biopolítica, ele vai falar muito, por exemplo, de uma revolução industrial que todo mundo foi para a cidade por conta das indústrias, né? Então, todo mundo foi para a cidade trabalhar nas indústrias. Precisou-se, claro, de uma forma de organizar essa grande massa de pessoas, né? Infelizmente, quem tinha o poder de criar a verdade, criar o normal, estava dizendo a partir de seus próprios interesses. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o dispositivo, ele insere algo, né? Um pendrive é um dispositivo tecnológico que eu coloco no computador e posso instalar um programa. O Concílio de Trento, por exemplo, que é uma das tecnologias que Foucault traz pra gente da igreja, né? A gente começa a falar de instituições. A igreja, a escola, né? A medicina, a psicanálise, por exemplo. O Concílio de Trento foi um marco, né, onde a igreja passou a falar que, primeiro, as confissões eram feitas anualmente. Então a galera tinha que ir para cidades uma vez por ano para se confessar. Vamos passar a se confessar todo mês. Vai se confessar sim. E além de se confessar, vão se dizer todos os prazeres, todos os desejos, todas as vontades. E a partir do momento que você começa a confessar uma vontade, aquela vontade não necessariamente é vista com bons olhos, né? Então eu tenho que confessar todos os meus sonhos, todos os meus desejos. Foucault fala que você tem que contar pro padre, né, ali pra pessoa que está recebendo sua confissão. Você tem que contar aonde as suas mãos passaram, para onde a sua cabeça foi, aonde, com quem, o que foi feito, né? Então você já começa a perceber que tem um discurso que tem que ser dito. Hoje a gente não tem muito mais esse discurso. Na verdade, o discurso todo mundo tem um ponto, né? Todo mundo tem numa rede social. Todo mundo tem a sua verdade e a sua verdade tem que ser dita. Veja bem, às vezes você vai olhar, repara nos stories das pessoas. Você vai olhar e falar, por que o cara postou esse story? Por que essa pessoa tá postando isso? O que ela quer vender? O que ela quer falar? Só que antes mesmo da gente pensar se eu quero vender alguma coisa, não necessariamente vender um produto, sabe? Mas eu quero vender um ponto de vista, às vezes. Mas então, às vezes, se eu pensar, antes de pensar o que eu quero vender com aquilo, eu já tô me expondo. Né? E a gente começa a ver que isso aí começou, por exemplo, com a igreja obrigando as pessoas moralmente, principalmente, né? Depois vira questão de moral isso, então, e aí se você não faz isso, você já é excluído da sociedade de alguma forma, né? Então aí a gente já começa a perceber
que essas tecnologias, isso obrigar a galera a confessar os mínimos dos desejos, os desejos mais intrínsecos da alma do ser, foi, né, uma forma de se colocar o dispositivo da sexualidade em prática, né? Se identificar é o dispositivo agindo sobre nós, seres sociais, que precisamos de uma linguagem para nos identificar, né? Butler vai falar isso no Desfazendo Gênero e no Discurso de Ódio, por exemplo, que nós somos seres que já estamos vulneráveis pela linguagem. Nós já somos vulneráveis pela linguagem. E aí, como que essa linguagem é usada contra nós ou a nosso favor, né? E aí, na criação do discurso e de forma política também, né? Porque depois Butler vai falar que beleza, eu não quero me identificar. Tá bom, mas para você ter acessos, você vai ter que se identificar a algo, né? Por exemplo, como a jurisdição, né? Foucault vai falar muito do discurso jurídico, do poder do discurso jurídico de criar o certo e o errado, porque a partir do momento que quem tem o poder de saber tem o poder de dizer que aquele discurso é verdade, né? A gente começa a falar médico, psicólogo, psiquiatra, juiz, professor, o que essas pessoas que estão em locais de saberes têm o poder de criar e estão criando, né? E essa criação é o discurso como dispositivo. E aí, a partir disso, a gente se encontra em como a gente está hoje, né? Trazendo a sexualidade como a identidade principal do ser. E antes de qualquer coisa, antes de eu pensar em me colocar no mercado de trabalho, né? Que hoje pensando num sistema neoliberal que a gente vive, o trabalho, né? O que eu me coloco como profissional é também uma coisa muito importante. Mas antes de pensar, veja, a criança ainda se coloca no mercado de trabalho mais tarde. Mas e pensar sobre a sexualidade? Com quantos anos você começou a se identificar como alguma coisa? E como que você sabia se isso era importante ou não? Você aprendeu isso aonde? Na escola, na igreja, dentro de casa mesmo, né? Porque os nossos próprios parentes, né? Eu não vou nem falar de família. Nossos próprios... Porque aí é família, enfim, né? Várias formações de família diferentes. Mas a nossa própria rede de parentesco está também sendo formada a partir desse dispositivo, né? Turma, fala pra mim se ficou claro. Me diz aqui nos comentários se ficou claro. Quando eu comecei a estudar tudo isso, uma coisa que me travava muito, literalmente, assim, né? Era... Puta, mas eu não entendi o que é o dispositivo, né? O que é esse dispositivo? O dispositivo é uma tecnologia que é usada para inserir algo na sociedade. E esse inserir algo na sociedade está sendo inserido psicologicamente na gente. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí os estudos de vocês. Um abraço, até o próximo.